Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para continuar o estudo do livro de Jó. Hoje o capítulo 10, louvado seja Deus, de 22 versículos. Nós vemos no título que Jó suplica a Deus, oh glória. Nós estamos vendo aí no estudo, né? Aí gravado no canal, a Bíblia Sagrada nos dá essa informação. A Bíblia Sagrada aqui é o único material que nós usamos, irmãos, aqui para ler, meditar, examinar, versículo por versículo, aquilo que está registrado dessa história, aleluia, desse homem que nos chama a atenção. Irmãos, que pode passar o tempo que for, meu Deus, sempre, aleluia, vamos estar pregando, falando, comentando, dizendo da vida desse homem chamado Jó, que influencia a nossa vida, irmãos, que influencia a nossa trajetória nessa terra, porque você, às vezes, vê falar dele, aleluia, algumas partes, mas aqui nós queremos, irmãos, com a leitura bíblica, ela diária, todo dia, aleluia, que esse é algo que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, colocou no nosso coração, irmãos. É um dia, né? Pela bondade e misericórdia de Deus, irmãos, que toda a glória, toda a honra é para Ele, para o louvor dEle, para a glória do nome dEle. É nós chegarmos aqui e gravarmos o último versículo de toda a Bíblia. Eu sei que nós não temos pressa, irmãos, de maneira nenhuma. Nós temos alegria de Deus, pela sua bondade e misericórdia, nos dá essa oportunidade. Aleluia. E Ele vai dar vitória, irmãos. Ele vai despertar pessoas, porque vai ficar gravado aí no canal, né? Aleluia. Para você ler e nós aprendemos juntos, amém? O capítulo 10, a continuação do seu discurso, né? A qual Jó, ele começa falando aqui com Bildade. O 9, ele fala, o 10 ele continua e ele fala assim: Jó suplica a Deus. A minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Então, Jó, irmão, estava ficando sem motivação. Jó estava ficando sem motivação até para falar que estava vivo, para viver, para fazer algo. Porque, irmãos, viver meses. Você pode falar assim, mas foi 2 anos, foi mais. Irmãos, não quero, assim, firmar um tempo, né? Mas você pode falar até anos, não sei. Deus o sabe, aleluia. Com uma chaga maligna, que já estamos falando que desde os capítulos anteriores está aí no canal, para a glória de Deus, curiosidades bíblicas, EV Marcelo, e da forma que ele foi vivendo. Às vezes a gente prega sobre Jó, fala sobre Jó, cita sobre Jó e fala, a doença veio sobre ele. Mas, irmãos, nós estamos aqui lendo todo o capítulo, todo o livro, para você ver como ele conviveu na prova, como ele conviveu na situação que Deus permitiu, na aflição, na tribulação. E qual foi a postura dele, irmão? Jó era um homem, irmãos. Você é homem, você é irmã, é sujeito às falhas. Jó ficou desgostoso em viver. Assim diz o versículo 2, fala assim, ó: direi a Deus, não me condenes, faze-me saber porque contendes comigo, né? Ele queria entender, irmãos, na sua sabedoria humana, mesmo sendo um homem de Deus, por que disso? Por que da situação? Nós, irmãos, dentro da situação adversa, servindo a Deus, buscando a Deus, fazendo a obra de Deus, orando, clamando. Às vezes o pensamento que vem na sua mente e na minha é parar. Não parar de servir a Jesus. Não parar de tê-lo como Senhor e Salvador, mas de fazer a obra, de fazer algo, porque você vai falando, você vai pregando, você vai orando, você vai visitando, você vai fazendo a obra, e as coisas que necessita da sua vida,
as coisas vão ficando complicadas, irmão, vai vindo barreiras, vai vindo obstáculos, aí você faz igual Jó. Senhor, por que contendes comigo? Versículo 3. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra das tuas mãos, enquanto favoreces o conselho dos ímpios, né? Os ímpios que estão ao nosso redor, você vê que estão materialmente, financeiramente progredindo e nós parados. Aí nós, irmãos, Jó é um retrato nosso. Mesmo nós não passando o que ele passou, mas é um retrato do que nós passamos na medida da nossa fé. E Jó fala, tem prazer em oprimir-me? Mas se você ler lá Isaías 53, irmãos, a Bíblia fala, irmão, não, contra a palavra não tem questionamento, irmãos. Foi do agrado do Pai moê-lo, homem de dores, experimentado. Irmão, toda vez que eu leio isso aí, dá um tremor dentro de mim, irmãos. O Isaías 53 fala do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus, o Pai, aleluia, oh maravilha, teve agrado de Deus, irmãos, aleluia, em ver o Senhor Jesus sofrer, ser moído, castigado, uma coroa de espinhos, por amor à nossa alma, nossa vida, salvação da nossa alma, aleluia. E Paulo lá em Filipenses fala assim, ó, não é necessário só crer nele, mas padecer por ele, irmão. Isso são situações que por nós queremos e amarmos a Cristo, servimos a ele, queremos ser dele, fazer o que agrada a ele, você vai passar. Vamos passar. Jó aqui estava passando, irmãos. Meu Deus, aleluia. O versículo 4 fala assim, ó. Tens tu, porventura, olhos na carne? Vês tu como vê o homem? Deus dialogando com Jó, irmãos, e falando dessa forma, e os amigos ouvindo, irmãos. Meu Deus, é forte. Versículo 5. São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? Vamos continuar até o 10 para a gente entender aqui o pensamento de Jó falando com Deus e os amigos ouvindo. Versículo 6. Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me formaram completamente, contudo me consomes. 9. Peço-te que te lembres de como barro me formaste e me farás voltar ao pó. Porventura não me vazaste como leite, como queijo, não me coalhaste. Irmãos, é interessante que numa outra tradução, né, linguagem de hoje e outras assim, aqui fala do pai e de uma mãe, quando se conhecem e quando nasce um filho ou uma filha. Irmão, Jó falando para Deus, não contendendo, não murmurando, não blasfemando, não xingando, irmãos, que isso é pecado. Isso é você desfazer da santidade da pessoa, da pessoa santa, pura, maravilhosa, poderosa que é o Senhor, irmão. Jó estava se queixando. Ah, irmão, nós passamos por isso, irmão. Se queixar, chorar, gritar. Ah, meu coração, a carne nossa estremece, irmão. Parece que vai parar, porque você está numa luta, você está numa aflição, você está passando uma tribulação. Irmão, a carne nossa estremece. Mesmo que há dentro de nós uma viva esperança que o Senhor levantará, aleluia, que o Senhor vai falar, chega, basta, meu filho, minha filha, toma aí, a tua vitória eu estou enviando, mas na situação adversa, irmãos, a carne nossa sente dor. Na situação adversa, a carne nossa, nós choramos, nós sentimos, nós gememos, nós gritamos, clamamos. Deus me socorre, Deus tem misericórdia, porque muitos são os nossos adversários. Jó está falando para Deus, Deus, por que o Senhor está me consumindo? Lembra que eu sou pó. Senhor, sou carne, o Senhor formou um barro. Jó estava falando para Deus algo que Deus já sabia, mas ele estava falando, dialogando, conversando. Deus quer ouvir a tua voz. Não se cale, fale, ore. Irmão, às vezes eu falo aqui na igreja, falo aqui para alguns próximos de nós aqui, junto com a esposa.
Ore 24 horas por dia, irmão. Peça, clame. Deus, eu quero, eu preciso. Irmão, Deus sabe, Deus tem a vitória já preparada, mas tem hora que ele segura. Jó queria entender. Eu quero entender, irmãos. Estou sendo sincero com vocês. Eu quero entender também por que de coisas que passamos, vivemos e temos que passar para que nós venhamos ser forjados, amadurecidos, experimentados. Oh, irmão, não é fácil. Oh, glória. Mas temos que passar. Jó queria entender. Quero eu entender também, irmãos, que o eu caia por terra, mas queremos entender aqui, irmãos, por misericórdia de Deus, a esposa também, você quer entender, mas temos que passar. Oh, aleluia. O versículo 11 fala assim, ó, de pele e carne me vestistes, e de ossos e nervos me ligaste. Está falando do corpo humano dele. Eu sou humano, Senhor, não dá mais, não tem mais jeito. Você fala assim também, nós dizemos assim para Deus, irmãos. Oh, glória, aleluia. 12, vida e beneficência me concedeste, o teu cuidado guardou o meu espírito. Oh, Jó, aqui, irmãos, em outras palavras, estava agradecendo a Deus pela vida, pelas beneficências, o espírito dele, irmãos. Aqui, espírito em letra minúscula, Jó agradecendo. Versículo 13, porém essas coisas as ocultastes no teu coração. Bem sei que isto esteve contigo. 14, se eu pecar e tu me observas na minha iniquidade, não me excusarás. 15, se eu for ímpio, ai de mim, se eu for justo, não levantarei a minha cabeça. Farto estou de afronta, olho para a minha miséria. Irmão, Jó estava numa miséria, farto, desgostoso, não contente com aquela situação, irmãos. Eu quero arriscar aqui, meses, pode ter passado até ano ou anos, irmãos. Ele vivia daquela mesma condição que ele estava, que já gravamos aí no capítulo, detalhando como era a chaga maligna no corpo dele, irmãos. Ele acordava com aquilo, levantava com aquilo, respirava isso, sentia o cheiro horrível daquilo, irmãos. A dor, irmãos, algo terrível. Poderia até ser, a Bíblia não fala, talvez a esposa, que não cita ela muito aqui, levava lá algum remédio para ele, algo que tomava, dava um pequeno alívio, mas a dor era intensa. Irmão, ele perdeu o sono. Você vai ver nos capítulos aí gravado aí, irmão. Ou, não vi. Acesse aí, irmãos, o canal, veja lá na parte de vídeos, desde o capítulo 1, leia, é a palavra de Deus que estamos falando aqui, irmãos. Tenha prazer na palavra, em ouvir a palavra, e meditar na palavra, para ela encher. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Irmão, Jó passou, Jó ficou descontente, Jó se queixou, lamentou, ou gritou, irmãos. A alma dele gritava por socorro. A sua está assim? Aleluia. O Senhor poderoso, que permite a chaga, mas tira ela, está ouvindo, está vendo agora. Aleluia. E já tem vitória para sua vida e para minha. Aleluia. O versículo aqui fala, meu Deus, aleluia. Glória seja dada ao Senhor, Pai. Bendito seja o teu nome. Deus maravilhoso. Aleluia. 17. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira, e teus exércitos me atacam sem parar. Irmão, olha que pensamento, que conversa de um homem para com Deus, irmãos. Tremenda. Tu renovas em mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Teus exércitos me atacam sem parar. Vamos ler o 16 de novo, para a gente entender esse pensamento de Jó aqui, ó. Se ergo a cabeça, tu me caças como um leão feroz. E de novo manifesta o teu poder contra mim. Irmãos, Jó falava que o que ele estava sendo atacado, estava vendo, é como um leão feroz, que pega a presa com uma certa agilidade. Irmãos, era assim que Jó entendia como Deus estava tratando ele, irmãos. Isso é tremendo. Vamos ler de novo 15, porque, irmãos, é maravilhoso, ó. Se for ímpio, ai de mim. Se for justo, não levantei a minha cabeça.
Farto estou de afronta e olho para a minha miséria. Irmão, irmão, fácil, irmão. Servir ao Senhor porque Ele é. Pelo que Ele é, o que Ele é na nossa vida. O Deus maravilhoso, Salvador, que me salvou, te salvou, morreu na cruz do Calvário. Irmão, servir a Deus pelo que Ele é, maravilhoso. Você fala, Deus, eu te amo. Hoje, aí, agora, na situação que você está sofrendo, sendo afligido. Olha a expressão que Deus deixa para nós registrado aqui na Escritura Sagrada, que Jó disse para ele: tu renovas em mim as tuas testemunhas, multiplicas contra mim a tua ira, e os teus exércitos me atacam sem parar. Irmão, Jó sabia, e você tem que entender, que se você crê no Senhor, você serve o Senhor, irmão, se está havendo alguma afronta, alguma adversidade, algo na sua vida, em todas as áreas da sua vida, porque Deus está permitindo. Porque no seu viver, no seu dia a dia, você é uma pessoa que ora, que tem intimidade, que fala com Deus, que lê a palavra, que busca, que se coloca diante de Deus, está pronto a ouvir, está pronto a ser corrigido, confrontado pela palavra. Então você entregou a sua vida ao Senhor. Irmão, se está acontecendo algum mal, alguma perca momentânea, algo, é Deus que está permitindo, irmão. Creia. Jó falou isso para Deus, irmãos. O Senhor me ataca como um leão feroz. Irmão, isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Isso é tremendo, irmãos. Ele fala que ele olhou a miséria dele. Estava vendo a miséria dele. Olha que fala para nós aqui agora, o versículo 18. Porque, pois, me tirastes do vento... Porque, pois, me tiraste do ventre, houvesse eu morrido e ninguém me teria visto, né? Jó se lamentou. Irmão, não queria ter existido na terra, porque a dor, o sofrimento que ele estava passando era demasiadamente grande, irmãos. Por que eu nasci, em outras palavras? Por que o Senhor deixou eu sair do ventre da minha mãe? Se eu tivesse morrido, ninguém ia ver. Versículo 19. Então eu teria sido como se nunca fora, e desde o ventre seria levado à sepultura, né? Sepultura, irmãos, quando a pessoa desce lá, as pessoas têm um costume de dizer o ditado popular, 7 palmos debaixo da terra, que a gente sabe o que é mais, né? Aleluia, um pouco mais a medição. A gente vê ali um lugar escuro, irmãos, ali onde o corpo ele vai se deteriorando, né? E fica só ali os ossos. Ou a alma da pessoa, irmãos. Essa que é a chave. Ela tem que voltar para Deus. Ser de Deus. Você aí faça uma aliança com Deus agora. Para você estar já com Ele, viver com Ele. E quando chegar esse dia, você está com Ele para a eternidade. Porque quem morrer sem a certeza da esperança, da salvação em Cristo Jesus, vai passar a eternidade longe do Senhor. Aleluia. Versículo 20, 21, 22, para a gente encerrar hoje o capítulo 10 de Jó para a glória de Deus. Os meus dias estão se acabando. Afasta-te, deixa-me, para que por um pouco de tempo eu me console. Antes que eu vá para o lugar que não voltarei, a terra da escuridão, ele está falando aqui da sepultura, irmãos, e da sombra da morte, tem escuríssima como a própria escuridão, terra de sombra de morte e sem ordem alguma, onde a luz é como a escuridão. Irmão, Jó falava da morte aqui física, não da morte eterna, passar a eternidade longe de Deus. Irmão, Jó capítulo 10, irmãos, forte. E tudo que está na Bíblia é forte. Irmãos, leia a palavra, nos ajude aí no canal, compartilhe, envie para os seus contatos, para os grupos, aí, irmãos, para os seus status aí, traga inscritos para o canal, envie essa palavra para quem está afastado do Evangelho, afastado de Cristo, leia, medite, nos ajude deixando o joinha aí para a glória de Deus, amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.